Olá, crianças, tudo bom com vocês? Hoje, nossa aula de história. Vamos lá, né? Antes de começar, pegue a sua agenda, o seu livro e o seu estojo e nós vamos fazer a agenda. E ela vai aparecer aqui na nossa telinha agora. Bom, vamos lá começar a nossa aula. Na página 56 do nosso livro de História, nós temos o seguinte tema: tempo e natureza. Eu vou fazer a leitura aqui dessa página do livro com vocês. Medir a passagem do tempo é uma necessidade antiga do ser humano. Há muito tempo as pessoas analisam a passagem do tempo, observando o dia e a noite. Lembra que nós já conversamos sobre o dia e a noite lá na nossa aula de geografia. As fases da lua e a natureza para perceber as épocas de chuva e de seca, a chegada do verão e do inverno. Bom, gente, é muito importante analisar a natureza para conseguir se adaptar a ela. O ser humano precisou se adaptar ao tempo, à natureza. Então, quando há uma época de chuva, precisa plantar, não é? Aproveitar aquela chuva, porque na seca já serão outros tipos de frutas, legumes e verduras que vão nascer, que vão florescer. Então, a natureza ela influencia muito na nossa vida. Precisamos então conhecê-la. Também precisamos conhecer as estações do ano. Tem frutas que só vão dar em tempo frio, outras em tempo quente, não é? E aí essas frutas só nasciam em determinado tempo. Os seres humanos começaram a observar essas diferenças e a entender a natureza e se adaptar a ela. Os primeiros seres humanos se alimentavam especificamente de caça e observavam a posição da lua e de outros astros no céu para identificar as estações do ano e sua influência no comportamento dos animais. Assim, garantiam que a caça e a pesca fossem fartas. Gente, assim como existem as frutas de época. Como assim frutas de época? Frutas que nascem em determinado tempo. Existem também os peixes de época, que eles vão dar mais quando a água está mais fria, quando a água está mais quente, né? Então é necessário observar a natureza. Antigamente, como viviam caçando, pescando, né, para sobreviver, eles precisavam observar para saber como seria melhor essa caça e essa pesca. Tempos depois, eles aprenderam a arar a terra e semeá-la. E então passaram a observar a lua para entender os melhores períodos para plantar e garantir uma boa colheita. Observe as imagens abaixo. A cada 7 dias a lua muda de aparência no céu. Você já percebeu isso? Já viu como às vezes a lua está toda redonda, brilhante e outras vezes está fininha como um sorriso? São as fases que a lua passa, não é? A lua tem 4 fases, olha só. Minguante, lua cheia, crescente e lua nova. Cada uma vai se relacionar com o sol e ela vai se diferenciar na forma como ela está sendo iluminada por causa do sol. Então é importante observar, sabe, a natureza, ainda mais antigamente, não é? Onde existia menos tecnologia. Porém, hoje a tecnologia que temos, tudo que conhecemos de plantações, veio dessas observações. E aí a ciência, né, foi desenvolvendo formas de melhorar o cultivo, né, melhorar a pesca, a caça, e assim vivemos hoje. Na página 57, temos aí os
Ciclos da natureza. Você já reparou que em alguns meses do ano chove mais e que em determinados meses é mais fácil encontrar certos tipos de frutas? Bom, isso é verdade, como eu já falei aqui. Às vezes nós procuramos um morango e não encontramos, não é? No supermercado. E de repente nós vamos no supermercado em outra época do ano e tem muito morango. Então, é uma das frutas que precisam de uma época do ano para florescer, né? Para nascer. Observe abaixo um calendário elaborado pelo povo indígena Unicuim, que habita terras na Amazônia. Esse calendário indica em quais épocas do ano ocorrem as principais mudanças na natureza que afetam o dia a dia desse povo. Olha esse calendário, que interessante, gente. Tem aí, ó, tem animais, plantas, eles observam o que nasce, o que deixa de nascer, o que mais floresce em determinado tempo, não é? Muito interessante, e é uma forma deles se organizarem. Na página 58, nós vamos responder essa atividade, tá bom? Vamos lá. Leia as dicas abaixo e encontre as palavras no diagrama. A. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Eu vou colocar aqui. Olha, cadê o pincel? Tá aqui. Primeiro dia da semana. Primeira questão, A, domingo. B, gente, você não vai precisar escrever isso no seu caderno. Aqui é pra gente se orientar, porque nós vamos precisar encontrar essas palavras no caça-palavras. B, mês mais curto do ano. Qual é o mês mais curto do ano? Eu já falei isso, hein, gente, na aula passada, que é fevereiro. Que tem 28 dias e às vezes 29 dias, né? Ele varia. C. Objeto criado para marcar a passagem do tempo em horas, minutos e segundos. Qual é esse objeto? Um relógio, não é? D. Número de meses de um ano. Quantos meses tem o ano? Vamos contar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Temos 12. É mês cujo nome tem 4 letras. Qual é o mês que tem 4 letras? Um mês com nome bem pequenininho e um mês que nós estamos, maio. Bom, gente, agora vocês vão procurar aí no livro de vocês essas palavras no caça-palavras, tá? Segunda questão. Como você viu no calendário indígena, alguns períodos são mais propícios a determinadas atividades ou a certos plantios. Faça uma pesquisa e descubra as frutas que costumam ser colhidas no mês do seu aniversário. Essa questão você vai olhar aí, porque cada criança, né, tem um mês, temos meses diferentes. Então você vai procurar aí quais frutas dão no mês do seu aniversário. Não é difícil, hein? É só colocar lá na internet, pedir ajuda da mamãe e o papai, tá bom? Mas é só para pesquisar, não precisa escrever no livro. Página 59. A observação da natureza e o registro do tempo. A passagem do tempo pode ser percebida se observarmos a natureza com atenção.
Muitos instrumentos foram inventados na tentativa de medir o tempo com maior precisão. Um exemplo é o relógio de sol, uma das formas mais antigas de medir o tempo durante o dia. Acredita-se que há milhares de anos os seres humanos perceberam que a luz do sol formava sombra nos objetos e que essas sombras mudavam de tamanho de acordo com a posição do sol. Outro instrumento inventado foi a clepsidra, ou relógio de água, que mede a passagem do tempo com base na água que escorre de um recipiente para o outro. Em comparação ao relógio de sol, esse sistema oferece mais precisão e pode ser usado também à noite. Semelhante ao relógio de água, a ampulheta é um relógio que mede o tempo a partir da areia que cai de uma parte do relógio para outra. Depois de muitos anos, foram criados os primeiros relógios mecânicos. Atualmente, as pessoas costumam usar relógios de pulso, digitais ou analógicos. E com o avanço da tecnologia, já existem relógios que, além de marcar as horas, possuem outras funções, como tirar fotos e conectar-se com smartphones. Bom, gente, aqui é só para você aprender um pouquinho mais, curiosidades, não é? Na página 60, nós temos a nossa atividade de casa, que eu vou explicar rapidinho. Vocês vão construir uma ampulheta. Nesse texto que nós lemos, já falou sobre a ampulheta, que ela passa a areia de um lado para o outro, medindo o tempo. Você vai precisar de 2 garrafas PET, um funil, areia fina, fita adesiva e relógio, tá bom? Na página 60 e na 61, ele vai ensinar como você vai fazer. Na quinta questão, você vai responder aí no seu livro, essa atividade é para casa. Você vai responder no seu livro, depois de construir a ampulheta, aqui ó, observando quanto tempo demorou para a areia passar, não é, de um lado para o outro, você vai responder a quinta questão. Então, você vai pedir ajuda aí a mamãe e papai para responder, tá bom? E aí, você vai pegar essa sua ampulheta que você vai criar e vai mostrar aos colegas no dia da nossa interação, da nossa próxima interação. Hoje é terça-feira. Na próxima terça-feira é o dia do segundo ano fazer a interação com as professoras, não é aquela conversa gostosa. Você vai fazer, no dia da interação você vai mostrar para os colegas, hein? Quero ver todo mundo mostrando. Um super beijo. Essa foi a nossa aula e até a próxima!